SPB, Organização Social e Política do Brasil. Nós tínhamos que dar, era obrigado. Entrou no programa. E a gente tinha que, os alunos tinham que saber, professor e tudo, né? Quantos ministros tinha, quantos secretários tinha. Era fácil porque eram menos. Não era como hoje, que tem a barbaridade, né? Que troca todo dia, não. Sim. E era militar também, né? Eram militares, então a gente tinha assim um respeito, né? Sim. Tinha medo, não tinha medo, mas tinha respeito. Claro. E às vezes era professora, dependia do dinheiro do governo, né? Então tinha que estar, o que eles queriam que a gente fizesse, a gente fazia. Mas depois disso nós começamos a mudar. A fazer alguma coisa, ia dizer... Tantas vezes me levantei em reunião da Secretaria de Educação e disse: nós estamos ensinando para nossas crianças o que não interessa. E hoje tem muito Mas isso professor... era possível na época da ditadura, questionar o que era ensinado? Com muito respeito, mas a gente dizia, sabe? Porque não dava mais, a gente não aguentava ensinar aquilo que a criança que não interessava. O que não interessa para você, você aprende? Não aprende. Só com muita dificuldade, né? Daí... Vai lá, dá um ponto. Eu nunca me esqueço que eu tive uma professora que queria aprender a fazer tricô comigo. Professora da universidade, eu dei aula na UDESC também. Aí ela não aprendeu. Ela não queria, ela tinha vontade, mas ela não tinha interesse, entende? Sim. Então não adiantou porque ela não aprendeu. A outra só em olhar já aprendia. Então são essas coisas assim que eu digo sempre, eu hoje ainda digo, estamos ensinando aquilo que não interessa para nossas crianças. Não interessou, o aluno nem olha para o professor e não pergunta, porque se ele não perguntar, ele não aprende. Sim. É que na verdade, às vezes, como não entende, não tem nem o que perguntar, né? Não, pois mas aí é que está o erro. Sim. E se o aluno não entende, eu sempre fiz assim quando eu estudei. Eu não entendia, mas professor, dá licença. Claro. Aí ele explicava, a gente aprendia, aí outras diziam assim: pois eu também estava com essa dúvida, também estava com... Por que não perguntaram? Falta de interesse daí, né? Porque hoje em dia, a educação de hoje continua a mesma. Isso é verdade. Pequenos detalhes, mas a mesma, como se diz, a mesma enrolação. A educação, no meu ponto de vista, está muito mal. Está de pernas quebradas. Porque, não sei, eu tive professores no colégio que não sabiam nem falar. Então, olha, já faz 30 anos que eu me aposentei. Imagino como está agora. Sim. É muito difícil trabalhar hoje em dia com essa criançada. E no meu tempo, no tempo que eu trabalhei, que eu dava matemática, primeiro eu dei 18 anos de matemática. Eu era diretora do colégio e dava aula, dava matemática. Eles tinham interesse e a gente também preparava as disciplinas e fazia aquilo com tanto gosto que o aluno aprendia e recuperava-se o aluno que não dava, que não tinha condições. O aluno não tinha condições, não dava, acertava, não acerta, não sei. Eu ficava tão feliz quando ele dizia: acontece isso porque ele chegava, ele raciocinava. Sozinho. Eu ficava feliz. Puxa, ele aprendeu. É uma satisfação, né, pra gente. Puxa, o professor é uma missão muito difícil, sabe? Vocês que estão escolhendo ser professores, é muito difícil ser professor, porque o aluno, naquela época que eu trabalhei, ele respeitava os pais, respeitava a escola. Hoje eles botam os filhos na escola, assim como um depósito. Não dão conta deles em casa, porque eles precisam trabalhar. E bota os filhos na escola para o professor dar educação, dar instrução, tudo quanto é coisa, até comida. Eu acho horrível escola dar comida para aluno. Não há necessidade disso. O governo tem que dar emprego, trabalho para os pais, para não precisar que a escola dê comida para os filhos deles. E na época que a senhora comentou, né, que os materiais eles vinham prontos, né, livros, enfim. Então eles eram obrigados a usar esse material ou tinha uma diversificação assim? Não, então não era assim. Na época da ditadura, assim. Não era regionalizado. Antes, então a gente dava coisa, às vezes aqui no livro, lia que não era daqui, de fora. Mas mesmo assim a senhora tinha a possibilidade de trazer alguma coisa que fosse daqui para dar para os alunos? Não se tinha, não. Era muito difícil. Por causa da censura, né? Era muito difícil porque a gente
tinha ideias, mas era cerceado. Sim. Não deixavam. Não dá pra colocar em prática. Eu uma vez dei um curso em Blumenau, e aí veio um curso para as pessoas que ainda eram provisórias. Provisória é aquele que não tinha estudado, só tinha o 4º ano primário, mas tinha professores assim. E eles foram fazer um curso como é que é o nome? Círculo. Curso intensivo de férias. Eu lecionei didática da língua portuguesa e da matemática. Aí então tinha que ensinar para eles, e nós fizemos uma cartilha, nós criamos uma cartilha onde a criança todo dia tirava uma página. Que legal. Todo dia ela tirava uma página, guardava aquela página para montar o livro depois no final. E era uma página nova que ele não tinha lido ainda. Sim. Mas nós não tivemos recurso para montar o livro e não deu certo. Alguns alunos levaram para as escolas deles, mas não sei se eu não tive mais contato com eles. Porque as coisas eram difíceis. Sim. Era muito censurado também, não tinha espaço, né, Não pra colocar. não podia. Era muito censurado, era muito, sei lá, era uma coisa assim, muito dura, uma lei muito dura. Entende? Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Você tome cuidado. Eu soube de uma história de um diretor que chamou a atenção de uma professora que já era uma moça madura, uma senhora já, não era uma senhora, mas era uma moça já de seus 25, 26 anos, porque ela tinha um namorado e eles foram ao baile e saíram do baile sozinho. Depois ela se apavorou, ela disse, aqui do Brasil isso. Ela disse, acredita que o diretor chamou a atenção que eu saí do baile sozinho? Alguém tinha ido contar para ele o meu namorado? Mas não foi mal nenhum, porque ela tinha saído com o namorado, era pertinho, era aqui até o clube, em cima. Daqui da saia da Dona Paulina, era ali na esquina onde é a padaria Marilu. Que mal que podia ver nisso, né? Mas o diretor repreendeu. E a conduta influenciava bastante, né? Sim, as professoras tinham que usar meia comprida, meia de seda, e sapato fechado. Saia comprida, não podia ser saia curta. Tinha saia abaixo do joelho, um bom pedaço. Nossa. Porque tudo isso não fazia nada, né? Não interferia em nada, né? Não fazia diferença alguma, né? Mas era o jeito, era esse, tinha que trabalhar. Agora, existia uma coisa que hoje não existe. Existia o respeito dos alunos pelos professores, os pais dos alunos. Se você desse um puxão de orelha num aluno, um tapa na bunda, eu dei muita palmada na bunda. Eu ia perguntar isso para a senhora. Dei como é que era muita a palmada disciplina, na como bunda. é que... Dei, fica quieta aí, menino. No outro dia o pai vinha e eu dizia, diga para o seu pai, porque às vezes alguns pais desses já tinham sido meus alunos, que eu peguei muito cedo. Assim. Diga para o seu pai que eu te dei umas 2 palmadas ou 3. Outro dia o pai vinha na escola, dona Dalvina, a senhora deu pouco. Devia ter dado mais umas 2. Se fosse hoje, E hoje é sendo diferente. processada. Hoje é diferente, porque hoje se der uma palmada numa criança, Deus o livre, né? Se eles falar mais podem alto fazer. para a criança, tu já... Não pode, nem olhar, né? Nem olhar com um certo jeito para ela. Não pode, porque onde é que se viu? E as mães vão na escola desafiar o professor. Isso aí faltava assim eu não digo uma ditadura, mas um regime forte. Assim, não, senhor, vocês têm que ter respeito. O professor tem que ser respeitado, porque ele ensina todo mundo a ser tudo na vida, né? Inclusive a ser vagabundo, aqueles que degeneram. Mas tem os doutores, os grandes homens da Todo vida, mundo passou por passa professor. pela mão do professor. Aquele que não presta, ele sai do caminho, mas não tem problema. Não foi culpa do professor. A gente gostaria de saber assim, como é que a senhora falou da palmada, enfim, mas algum outro método que a senhora usava para fazer, Não, eu manter não a usava. disciplina? Eu não usava, mas eu vi muita gente que usou. Botar milho no chão para eles ajoelharem. isso que Eu nunca fiz isso, Deus me livre. Os Eu castigos, nunca até participei premiações, se tinha alguma coisa assim. Era areia grossa para ajoelhar em cima. Era palmatória. Assim, a régua tinha prego. Eu nunca fiz isso. Mas as escolas aqui para Antônio Castro, tudo isso pertencia a Iguaçu. A gente sabia, os professores davam a palmatória. Então, mas eu nunca fiz isso nunca precisou. E a senhora tinha algum tipo de premiação que a senhora utilizava sim. em sala? Como é que Tinha o livro de funcionava? ouro.
Tinha o livro negro e o livro de ouro. Livro negro, O livro negro era aquele que não fazia nada, que incomodava, né? Aham. E tinha o livro de ouro, que eles passavam muito bem, já assinavam no livro de ouro. Para eles era uma satisfação muito grande, né? Só o fato de assinar. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava em Três Riachos, fui diretora de uma escolinha ali, eu criei escola até. E tinha um aluno que não queria nada, não queria. Aquele menino incomodou. Eu disse, sabe uma coisa? E eu criei um clube agrícola, uma horta, né? Nós cavamos, eu até ajudei a cavar o chão, de um pasto, secar a terra, abrir uma vala. Aí passou um senhor e disse, minha filha, deixa que eu vou ajudar a fazer, deixa. Eu calejava as mãos para fazer aquelas coisas, para poder a escola para ficar bonita, né? Jardim muito bonito, tudo. Aí eu vi que o Osni não queria nada com nada. Aí formei os alunos lá e disse, Osni, o presidente do clube agrícola é o Osni. O Osni, minha filha, se encheu de... Ficou tal. Precisava ver. Daí ele melhorou até na escola. Mas foi remédio santo. Ele ficou o melhor aluno da sala da escola. Ainda hoje, quando ele me conta. A senhora botou a responsabilidade nele e se sentiu. A responsabilidade nele era o que faltava. Então, às vezes, uma coisa assim ajuda muito, né? Porque a pessoa se enche, fica orgulhoso, né? Olha, eu sou isso da escola, tá vendo? Isso é importante. É importante. Legal. E o livro negro, ele tinha alguma consequência? Não. Era só também para... Tipo... Era só pra gente dizer que era o livro negro, né? Você vai pro livro negro, hein? Incomodar mais, vai pro livro negro. E a senhora acredita que funcionavam esses métodos, o livro negro, o livro de ouro? Funcionava, na escola funcionava, a gente tinha que dizer. Tinha que arranjar um jeito, né? Mas usavam uniforme. Não podia vir 3 dias sem uniforme. Eu já ia pro livro negro. Aqui no Brasil isso era assim. Depois deixa acabar com isso. Mas era, sabe? Legal.